Década de 90, década do cérebro, a gente está no túnel do tempo nos reportando ao início do surgimento dos inibidores de recaptação de serotonina e hoje a gente vai falar de sertralina. Por quê? Porque ela veio depois da paroxetina, está em ordem temporal, esse raciocínio, porque ela também veio na tentativa de atender algumas coisas que os outros fármacos anteriores da mesma classe não atendiam. Ela também pertence à classe dos inibidores de recaptação de serotonina, é considerada a sertralina. Eu tenho um trava-língua com a sertralina, estou até treinando aqui no vídeo também. Ela é um inibidor de recaptação de serotonina, como os outros, mas não é um antidepressivo também na sua essência somente. Ela atua em diversos transtornos de ansiedade, como eu já falei no caso da paroxetina. Todas as indicações que a paroxetina tem, a sertralina também tem. Muita trava-língua, muita trava-língua. Não tem nenhuma indicação em que a paroxetina tenha já formalmente na sua bula como tratamento que a sertralina não tem. Qual é a grande questão aqui da sertralina? Eu vou falar 40 vezes, vocês vão ter que ouvir 40 vezes. Sorry, quem não quiser pode desligar agora e relaxe. Sertralina. Qual é a pegada da sertralina que é interessante e que muitas vezes é usada, a gente vê em crianças e adolescentes, principalmente mulheres, em comparação aos outros fármacos da mesma classe? É porque ela tem uma menor chance de produzir hiperprolactinemia, de aumentar os níveis de prolactina na hipófise, no cérebro e na circulação consequentemente. Com isso, em meninas pré-púberes, em mulheres que não podem ter aumento de prolactina, porque estão em situações de menopausa, não fazem uso de estrogênio, enfim, qualquer pessoa que não tem indicação de aumento de prolactina se beneficia mais da sertralina do que em outros fármacos da mesma classe, porque a sertralina é a que menos pode promover aumento de prolactina via produção hipofisária. Ao passo que outros inibidores de recaptação de serotonina podem promover um pouquinho de aumento de prolactina. Então, quem for especialmente indicado a não ter nenhuma chance de aumento de prolactina, porque não pode, ou teve um adenoma de hipófise, não pode aumentar a prolactina, enfim, qualquer indicação onde não seja nada recomendado o aumento da prolactina, a gente prefere o uso da sertralina. Os nomes comerciais são os Torrestes, Oloft, tem outros nomes também, que agora eu não vou lembrar, Cert, lembrei, mas devem ter inúmeros nomes por aí, mas todo mundo já conhece como sertralina, né? Ela costuma variar nas doses de 50 a 200 miligramas. No toque ela tem, parece que, uma indicação interessante. Eu tenho bons resultados com a sertralina no toque. Há algumas pessoas que acham que ela é menos eficaz do que outros inibidores de recaptação de serotonina, mas isso não está assim tão documentado. Ela é vista por algumas pessoas como mais fraca. Eu não tenho essa sensação em termos clínicos, na minha experiência. Os estudos todos são muito par e passo nessa classe farmacológica, são muito próximos assim em termos de eficácia, mas aí varia muito da experiência individual, varia muito do paciente que a gente tem à frente, então é importante levar isso em consideração. Ela segue a mesma premissa dos outros fármacos da mesma classe, ela atua inibindo a recaptação de serotonina na fenda sináptica, no espaço que existe entre os neurônios e onde ocorre a neurotransmissão química. Então ela aumenta, disponibiliza mais serotonina nessa fenda sináptica, aumentando a capacidade de neurotransmissão e melhorando as funções cerebrais naquelas regiões afetadas. É assim que ela vai funcionando. Só que ela vai demorar um pouquinho para funcionar, como a gente já sabe, 2 a 4 semanas. Não se espera assim muito resultado logo de imediato, embora alguns pacientes possam melhorar a sua energia já nos primeiros dias. Mas não é uma regra. Mas quando acontece é sempre muito bom a gente já poder ter resultados logo de imediato. É preciso um acompanhamento para eventual aumento de dose em 4, 6, 8 semanas. Pode ser necessário, porque a gente em dose baixa pode não ter resultados. De novo, aqui, para transtornos de ansiedade, as doses costumam ser bastante maiores do que as doses às vezes usadas para depressão, porque o mecanismo de ação, o mecanismo fisiopatológico não é etiopatológico, né? O mecanismo de doença da ansiedade é ligeiramente diferente da depressão, então
acaba obrigando doses maiores. E isso é importante que a gente tenha em mente, doses sempre maiores. Mas com aquela regra que já foi dita nos vídeos anteriores, a gente começa com doses baixas para não inundar o circuito neural com serotonina e aumentar a ansiedade paradoxalmente no início do tratamento, e depois vai aumentando progressivamente. Como não há administração em gotas, não há essa apresentação comercialmente, a gente vai tentando cortar os comprimidos. Então é importante encontrar comprimidos que tenham uma ranhura no meio, porque esses que têm uma ranhura no meio identificam que existe uma distribuição homogênea do fármaco dentro do comprimido. Porque aquele comprimido, ele é o comprimido e os seus recipientes, é como um bolo. Então imaginem um bolo com aqueles chips de chocolate, você às vezes não tem os chips de chocolate ali distribuídos uniformemente. Então o fármaco pode não estar distribuído de forma uniforme numa cápsula, num comprimido, tá? Num comprimido, quando não houver essa ranhura, quando não houver esse risquinho no meio, é um sinal de que não há uma distribuição completamente homogênea. Ou seja, pode haver mais chips de chocolate de um lado do que do outro. Então, esses são os que não convém partir ao meio o comprimido para tomar. Mas os que tiverem uma ranhura, sim, podem ser partidos. Então, a gente vai começando com doses menores, vai subindo devagarinho e vai obtendo os resultados. Resultados atingidos, o objetivo é sempre a remissão e recuperação, 90% a 100% de melhora dos sintomas. Depois de atingido esse resultado, os tratamentos vão durar pelo menos um ano, às vezes mais, quando for mais de um episódio depressivo já em curso, ou quando for um transtorno de ansiedade que vai exigir, além da psicoterapia associada, uma abordagem bastante mais intensiva, de modo a tentar corrigir o circuito neural. Então pode ser um tratamento mais prolongado, por tempo indeterminado, de acordo com cada indivíduo e o tempo de doença, etc. e tal. Então, quando eu falo algumas vezes das patologias psiquiátricas, eu sempre digo que quanto antes for feito o diagnóstico, melhor, e é muito por causa disso. Quanto mais cedo a gente usa o medicamento, quando ele estiver de fato indicado, maior é a chance da gente usar por menos tempo possível, e não para a vida inteira, como muitos acreditam que deva ser todos os tratamentos para depressão e ansiedade. Nem sempre, quase nunca. Felizmente, mas a depender do tempo de doença, do tempo em que o diagnóstico foi feito, de quanto tempo a pessoa já passou adoecida e aquele circuito neural está já afetado. Então, é isso que determina se os tratamentos são mais longos ou mais curtos, além de outras doenças que a pessoa possa ter e características individuais. Mas enfim, não é esse o propósito.